Eu creio em Darwin, mas eu acredito que a evolução aconteceu há 6.000 anos. E eu comentei isso num vídeo recente até, que gerou um bug em muita gente que estava assistindo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se você é cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou de fato. Como sou ateu, enxergo a Bíblia como um livro histórico, né? E com todas as... não mais ou menos histórico do que o Corão, do que o Zendavesta, do que o, sei lá, o Popol Vuh lá, que é aquele lá dos maias, né? Ou sei lá, o Bhagavad Gita, né? Então eu enxergo como um livro histórico, né? Ou a Ilíada do Homero, ou sei lá, né? Que tem a parte que é histórica, tem a parte que é mitologia, enfim, que vai se juntando ali, não sei o que, compondo, como acontece com todos os outros livros históricos em que você tem essa somatória de coisas. Várias pessoas me perguntam esse lance de, por exemplo, assim, Pirula, mas para pensar, se você coloca, sei lá, se você acredita, por exemplo, que nem você falou, na parte da ressurreição, pô, você está falando de um defunto de 3 dias, né? Qualquer pessoa que já tenha sido obrigado a ver um corpo morto de 3 dias sabe que aquilo ali não é agradável, aquilo lá não é gostoso e que, a menos que você tenha colocado num freezer muito bom, o negócio não tá novão. E eu comentei isso num vídeo recente até, que gerou um bug em muita gente que estava assistindo, até porque você tem várias vertentes religiosas que interpretam a ressurreição de forma diferente. De maneira alegórica, por alegórica, ou espiritual apenas, e não corpo físico. O Bultmann, por exemplo, Rudolf, alemão, ele era da área que a ressurreição era um mito. E aí, eu cheguei e falei assim, para você ser cristão, você ser cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou de fato. Um corpo físico, em carne, que estava morto por 3 dias e voltou a andar. E voltou a falar e voltou a se comunicar. Se você não acredita nisso, por definição, você não é cristão. Porque você na Bíblia fala você é para cristão, nele, de um corpo físico, né? Não, e ele tá falando que muito teólogo devia... Ó, é um ateu que tá falando, teólogos aí que acham que é tudo um mito, ó. É um teólogo, né? É um ateu que tá falando. Porque foi assim que eu entendi quando falaram o negócio do cristianismo. Você entendeu que eu falei um ateu que tá falando assim? Porque você tá dando um puxão de orelha. Tá. É nesse sentido que eu falei. No pessoal é um ateu que tá falando. Porque eu pretendi, ele é. Tá, então, E aí é aquela coisa. Então, pelo que eu entendi, é isso, né? Todas as outras coisas que definem um cristão, você pode até relativizar, mas a ressurreição não. Mas ele subiu aos céus ou não, mas ele fez, sei lá, ele performou milagres ou não, ele nasceu da virgem ou não. Agora, a ressurreição, se você tira... Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Né? Você pega as cartas de Paulo, amassa e joga no lixo. Né? E aí não tem jeito. E as cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. São, exatamente. Você tá de novo, você tá correto. Tipo, o Paulo foi o pessoal falando que tinha um ateu que falava que Paulo era o marqueteiro de Jesus. Ele foi o primeiro, né? Que ele foi o que mais conseguiu espalhar a palavra, né? Mais que os apóstolos. E o que acontece? Então, quando eu falei isso em vídeo, várias pessoas falaram, tipo, Pirula, então quer dizer, você está dizendo que eu não sou cristão? Por exemplo, você não acredita que Jesus ressuscitou em carne e osso? Não, então você não é cristão. Ponto. Faz sentido. Não, você não é cristão. Eu falei assim, mas eu gosto... isso é o que muda a perspectiva toda. Exato. Não, Paulo fala exatamente o que ele está falando. Ele está citando Paulo aqui, eu vou pedir licença para citar Paulo. Paulo fala o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ponto. Apóstolo Paulo. Agora, o que acontece? O ponto é, muitas pessoas seguem Jesus ou dizem que são cristãs pelos ensinamentos. E aí, pelos ensinamentos, eu estou de acordo. Pelo menos com uma boa parte deles. Claro. Com uma boa parte deles eu estou de acordo. Né? Alguns eu acho que já é meio fanático, mas a outros eu acho que tipo, tá ok. Ele tá falando, amar os outros, evitar violência, não se apegar a bens materiais. Porque essencialmente para mim você tem duas... Assim, do que eu li os evangelhos em português, né? Então já começa o primeiro erro. Né? Não, erro não. Não é um erro, né? Mas é a possibilidade, é o acessível. Eu poderia ter lido, sei lá, mas não vou ler em grego, não sei. Mas quando eu li os evangelhos, o que eu entendi foram duas coisas. E eu lendo como ateu, né? Jesus traz uma mensagem muito, mas muito clara de não violência. Sim. Exatamente. E de desapego a bem material. Ponto.
E é essencialmente esses os caminhos. E quando eu falei que as pessoas precisavam acreditar na ressurreição, num morto aí voltando mesmo. Aí a pessoa falou, mas eu sempre me considerei cristã. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que segue o ensinamento de Jesus. Se você não acredita que o defunto levantou e andou e ficou, não lembro agora quantos dias aqui... Você é um admirador dos ensinos de Jesus. Exato, mas você não é cristão. Cara, muita gente bugou. Olha que ironia. Precisamos de um ateu para falar um negócio que é o óbvio ululante. Eu tô puxando a orelha dos crentes que estão me ouvindo. E quem não acredita na ressurreição literal não é cristão. Isso é o óbvio ululante. Isso eu concordo. As pessoas que são mais tolerantes, as pessoas deviam ter mais noção dos ministérios não interferentes, ou seja, aonde a religião delas pode ou não se meter, né, e aonde outros aspectos da vida também, mesmo a política e tal, não sei o que, pode ou não se meter. Ela falou assim, mas me desculpa, você, salvo muito poucas exceções, você não muda uma religião. Você muda de religião. Você não muda uma religião. A religião está posta. Ela está colocada lá. Você pode mudar de religião. Né? Eu sei que isso aí é muito comum entre os protestantes, porque como você tem muitas vertentes e pelo menos o cerne é o mesmo, né? Às vezes a pessoa se decepciona. Mas é um ponto delicado. Nós temos muita igreja com dono hoje, que o camarada assim, eu tô na igreja do pastor fulano, que ele é maravilhoso, o coral é maravilhoso, tudo. Aí depois que o pastor fulano morre, ou coisa, eu mudo para outra, que eu infelizmente, religião hoje está personificada. Como é que fala quando a pessoa customizada? Customizada, ok. Mas assim, pensando em grandes vertentes, por exemplo, sei lá, me decepcionei com o calvinismo. Aí eu vou pro adventismo. Ou então, Entendi. sei lá, me decepcionei com o catolicismo. Vou então pro agora batista. eu vou pro luteranismo, sei lá, sabe? Tipo, você não espera que a igreja luterana mude. Se você não está feliz com a igreja luterana, você sai da igreja luterana e vai para outra igreja, né? O princípio das religiões é isso, porque afinal de contas é palavra revelada, né? Tem uma prima da minha mãe, que é uma grande, que é bem próxima da família, que ela diz que ela foi professora de teologia. Ela não é formada em teologia, é formada em filosofia, mas ela foi professora de teologia. E ela falava assim, não, a teologia, pelo menos a cristã, que era uma coisa, parte da revelação. É verdade, mas é então verdade. qualquer outra coisa que não tenha revelação, então não faz sentido. É por isso que eu falei assim, porque para mim é absoluto obsoleta, porque se eu tô falando de revelação, não é como o Buda, que eu posso concordar com algumas coisas e não outras. É complicado por causa dessa palavrinha-chave, revelação. No caso, o Islã também é revelação, se não me engano. O Islã também é. Agora, quando você vê a questão desse lance então da revelação, você chega e fala, tipo, tá, ok, então a pessoa, essa palavra é revelada, então se eu não acredito, então toda interpretação passa a ser diferente. Então, quando eu observo dessa maneira, aí sim respondendo a tua pergunta de maneira direta, quando eu vejo uma pessoa que chega e fala isso, por exemplo assim, Pirula, mas eu aceito evolução e aceito o Deus como criador. O Deus como criador, ou a coisa assim, eu acho incrível. Porque faz sentido na cabeça da pessoa e eu não vejo impedimento algum. Na live com o Iago, eu dei até um exemplo de como é possível você colocar Deus sem você desrespeitar absolutamente nenhum princípio científico, nem a aleatoriedade genética. Você pode colocar Deus perfeitamente, empurrar daqui, empurrar dali e colocar o negócio. Coube. E cabe, e assim, e dificilmente vai aparecer um outro jeito de você precisar tirar Deus dali. Eu não tô nem falando de Deus das lacunas. Tipo, isso a gente não sabe explicar ainda, então foi Deus. Não. Isso acaba acontecendo muito com o pessoal do design inteligente, mas aí é outras questões, né? Muitas das explicações deles acabam sendo Deus das lacunas, mas quando você vai ver essa realidade, dá perfeitamente para você aceitar os princípios evolutivos e aceitar Deus. Agora, aceitar Deus é uma coisa, aceitar cristianismo é outra. O Deus da revelação é outra. É outra coisa. Você pode aceitar Deus, você pode aceitar um segmento, uma coisa assim. Agora, você sabe que eu tô abismado, eu tô calado aqui falando em algum contraponto, porque até agora, do que ele tá falando desse ponto aqui, parece que eu que escrevi esse texto. Concorda? Não, eu não tô concordando só de comadre, não. É porque esse texto aqui eu tô concordando e, até para ele continuar o raciocínio, do ponto de vista ateu, porque qual que é o ponto de vista dele? Eu não vejo a Bíblia como palavra revelada. Quando ela não é palavra revelada, aí realmente faz sentido você pegar algumas coisas de Jesus que você acha legais, outras não. Entendi. Eu não Confúcio como um homem, um profeta de Deus. Mestre, então eu posso pegar algumas coisas do confucionismo, achar legais, outras não.
Porque meu pressuposto é esse. Entendi. O difícil é equacionar o que ele está falando O com grande, alguém né? que tem como pressuposto a palavra revelada. Entendi. Você entendeu? E aí essa que é a questão. Agora, por exemplo, né? Quando as pessoas vêm e me perguntam, e falam assim, Pirula, mas como que eu faço pra... como é que se fala? Como você vê as pessoas que conciliam Deus com evolução, ou com a ciência como um todo? Porque aí não é só a evolução, Como eu, né? por exemplo. Não é só a evolução. Tem a questão da idade do universo, tem todas essas coisas, né? O naturalismo, que nem o Marcos falou. Como você concilia essas coisas? Eu falei, como que eu concilio essas coisas? Na verdade, Eu não tenho que conciliar nada. Não é o trabalho seu, o trabalho meu, no Não, caso. exato. De achar... Eu não tenho que conciliar nada. Talvez o mais porque eu coerente não- seria perguntar assim, como você vê as pessoas que tentam conciliar? É. Não, e aí, quando eu vejo isso, pra mim, eu falo, eu acho incrível quem consegue conciliar as duas coisas, porque que bom que a gente não tem ninguém negando evidência científica ou relativizando em nome de uma coisa que, eventualmente, por revelação, não pode ser questionado. Eu tenho essa visão e eu queria saber do Rodrigo, porque eu não tenho esse tipo de... Isso não me incomoda, entendeu? Mas pode ser que incomode para alguns pastores eu ter essa posição. O próprio Eberlin aqui, quando foi só ele achou um absurdo que eu seja crente, que acredite em Deus e tal, e que veja algumas coisas como metáfora e algumas coisas como... Por exemplo, o dilúvio eu vejo também como Uma ele metáfora. pode ser local e de repente foi colocado como mundial, um monte de coisa. E que... Até porque a consequência do dilúvio, sendo local ou global, meio que dá na mesma exatamente. tipo de Então, narrativa que você vai colocar eu tenho ali um naquele lugar. entendimento assim que eu sei que pode gerar algum problema. Mas pra mim, a minha fé não é abalada. Como pastor, você vê um problema dessa minha visão? Veja bem, eu vejo um problema da visão, não da sua, porque é aquilo Sei. que eu falei. A gente tem que Eu respeitar, não posso ser dono representando da verdade. essa visão. Mas por que eu vejo? Por alguns problemas hermenêuticos. Eu vou começar pelo seguinte. Se eu fosse um evolucionista e falasse assim, vou dar um exemplo para você, não, eu creio na evolução, eu sou evolucionista, eu creio em Darwin e tudo Alguém mais. faz só um recorte disso aí, ó. Só tem o Rodrigo. Manda lá, já tem igreja. o short. Olha aí, ó. Olha o que ele crê. Olha o teu Vou pastor até aí. querer monetizar junto, eu até botar no canal, viu? Aí o que acontece? Se eu disser assim, eu não sou especialista em evolução, em biologia, eu já deixei isso bem claro, mas vou tentar colocar algum ponto aqui só para ilustrar meu parecer. Não, eu sou evolucionista, eu creio em Darwin, mas eu acredito que a evolução aconteceu há 6.000 anos. Então, esses que defendiam Darwin, para não ficar mal com a religião, falavam assim, não, Darwin estava certo, mas tem 6.000 anos apenas que tudo isso aconteceu. É um contrassenso, não faz sentido isso. Você Ou sabe, só quero cortar. Você sabe que no Islã rola uma questão parecida. Ah, é? Porque, a princípio, o Corão, eu não sou um conhecedor do Corão, mas a princípio o Corão, do que está escrito lá, não veria problema nenhum com evolução biológica. Até o ser humano. Exatamente. Então, tipo, ave ser dinossauro, não tem problema nenhum. Tipo, o peixe que saiu da água, que virou anfíbio, tal, problema nenhum. Agora, quando chega no ser humano, sim. Então, tem relato de professores de biologia que ensinam a evolução do jeito certinho Dali pra até trás. ser humano. Entendi. Do ser humano não pode falar. Né? Exatamente, é mais ou menos isso. Então Então, esse hibridismo ele é complicado. Em que pese a realidade de que tanto o evolucionismo como a teologia são saberes em construção. Há mais coisa que eu sei hoje sobre a Bíblia do que os do passado por causa dos novos achados arqueológicos, novas descobertas de línguas antigas, paralelas, povos ali. Tem muito mais coisa que eu sei hoje do que Martinho Lutero, sem nenhum fanismo. É porque eu tenho mais conhecimento do Oriente Médio Mais hoje acesso, do que mais acesso, coisas que foram corrigidas. Falei do exemplo da tradução lá, né? Deus criou os animais segundo a sua espécie. Hoje a gente sabe que não é daquele jeito. Em que pesa essa evolução dos saberes, pleonasticamente falando, da evolução, existe um pacote mínimo do qual eu não posso abrir mão se eu quero me considerar um cientista evolucionista. Como eu falei, não dá para falar que tudo aconteceu em 6.000 anos. Você entendeu o ponto? Esse paralelo que eu quero trazer para esclarecer o meu ponto de vista da Bíblia, da minha dificuldade com isso. Entendi. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu sou o caminho.